Olá, aluno! O objetivo desse tutorial é mostrar como criar o diagrama de classes de um sistema. Após os levantamentos feitos na fase inicial, quando conhecemos os requisitos e o domínio do sistema, escrevemos o diagrama de classes. Ele apresenta o sistema de forma estática e detalha quais classes e relacionamentos foram identificados no sistema, a partir da aprovação do cliente. O diagrama de classe é o diagrama do modelo conceitual detalhado. Portanto, nós vamos abrir o modelo conceitual, acrescentar os métodos e identificar melhor as associações. Vamos começar. Aqui está o projeto do vídeo tutorial 3. Cada diagrama do modelo conceitual será detalhado nesse vídeo. Vamos começar com o pacote controle acervo. Para isso, vamos abrir o diagrama do modelo conceitual. Para cada classe, vamos acrescentar as operações que o sistema executará para tratar aquela classe. Sempre temos que ter em mente os casos de uso que o sistema executa, pois é através dessas funcionalidades que iremos identificar as operações. Vamos trabalhar primeiro com a classe título. Vamos identificar as operações que o sistema vai fazer com o título. Por exemplo, o sistema precisa obter um item daquele título, caso exista. Por isso, precisamos da operação obter item disponível. Para criar esse método, clique em cima da classe e em seguida clique neste ícone. Esse ícone criará uma nova operação, ou um novo método. Daremos o nome a essa operação de obter item disponível. Caso se conheça o valor de retorno, podemos colocá-lo. Nesse caso, esse método retorna um elemento da classe item, já que se refere a um item de um determinado título. Vamos alterar esse campo para item. Outro método seria obter a classe do título, se é lançamento, ouro, prata e etc. Esse método obter classe retorna um elemento do tipo classe. Vamos criá-lo. Da mesma forma, vamos criar um método obter distribuidor, que retorna um distribuidor. Por fim, temos o método obter reserva pendente, que retorna a reserva pendente mais antiga para aquele título. Pronto, acabamos de criar os métodos da classe título. Agora temos que criar os métodos da classe. Para começar, vamos criar o obter valor, que retornará o valor da locação estipulado pela classe. Esse método retornará um valor numérico, por isso escolhemos o double. Continuando, vamos criar o método obter prazo, que retornará o prazo para a devolução estipulado pela classe. O retorno desse método será date. Agora vamos criar os métodos da classe item. O primeiro método será está disponível, e retornará verdadeiro se o estado do item for disponível ou falso caso contrário. Por retornar verdadeiro ou falso, esse método será booleano. Em seguida, vamos criar o método obter locação. Esse método retornará caso exista a locação pendente do item, ou seja, uma locação. Depois, temos o método obter título,
retornará o título do item, ou seja, um objeto do tipo título. Agora vamos criar o método obter_tipo_item. Esse método retornará o tipo do item. Como não sabemos o tipo do atributo tipo item, vamos colocar como valor de retorno o void. Em seguida, vamos criar o atributo estado. O atributo estado não retorna nenhum valor, por isso, ele será do tipo void. Por último, temos o obter_item. Este retornará o item que tem um número de série informado. Pronto, finalizamos o diagrama de classe do controle acervo. Agora vamos abrir o modelo conceitual do atendimento ao cliente e fazer algumas alterações. Podemos notar que as classes título e item já estão com os métodos que acabamos de criar. Isso acontece porque elas são as mesmas classes, somente estão referenciadas em pacotes diferentes. Nesse pacote, a classe principal é a locação, portanto, vamos criar os métodos para essa classe. O primeiro método é criar. Esse método cria uma alocação associando um objeto da classe cliente com um objeto da classe item, de um determinado título. Como esse método precisa de duas outras classes para ser executado, passamos essas informações como parâmetros do método. Então, clique na aba Parâmetros e depois clique em ADD. Vamos alterar o nome para CLI. Em seguida, vamos alterar o tipo. Ela será do tipo cliente. Vamos fazer o mesmo para o outro parâmetro, que é o item. Agora vamos criar o método atribui data de devolução efetiva. Esse método atribui o valor da data de devolução efetiva da locação. Em seguida, vamos criar o método que atribui a data de locação. Agora vamos criar o método está em atraso, que retorna verdadeiro se a locação estiver em atraso ou, em caso contrário, retorna falso. Agora temos o método está pendente. Esse método retorna verdadeiro se a locação estiver pendente, ou seja, se ela não possuir uma data de devolução efetiva, ou então retorna falso, caso contrário. Temos o método agora calcular multa. Com base nas datas de devolução prevista e efetiva e no valor da locação, esse método calculará a multa e retornará o valor. Temos também o método calcular valor a ser pago. Com base no valor ainda não pago da locação e o valor devido à multa,
retorna-se o valor a ser pago no ato da devolução. Para finalizar, criaremos o método ExigePagamento. Esse método retornará verdadeiro se a locação já teve um pagamento efetuado. Em caso contrário, retornará falso. Os demais métodos ficam como exercício. Não deixe de estudar. Até a próxima!